Senhor, amém? Vamos ver a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Glórias a Deus, leitura muito conhecida. Gênesis capítulo 3. Graças a Deus. Irmãos encontraram? Glórias a Deus. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dela comerdes, se lhe abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram-lhe abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava pela viração do dia no jardim. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher lhe disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e com teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos falar com Deus. O que o inimigo muitas vezes tem tentado falar nos seus ouvidos? Você tem credibilizado o que o inimigo tem falado? Ou tem dado ouvidos à voz do Senhor? Quais as circunstâncias em que você é tentado? Em qual situação você é mais vulnerável? Observe o que Deus tem para você. Imagine você num lugar bonito igual o Jardim do Éden. Deus te dá uma ordenança, aí vem o inimigo na sua cabeça tirar tudo que é teu, tudo que você tem. E quantas vezes temos dado ouvido a essa voz mansa e meiga do inimigo, e esquecemos de observar e obedecer aquilo que Deus tem para nós. Observe como está a sua vida. Perceba como você tem se comportado. Veja as suas atitudes. Talvez Deus está falando com você dia e noite e você não tem obedecido. Fale com o Senhor nesse momento. Aproveite esse minuto de oração. Peça-lhe perdão. Veja a sua situação diante do Senhor.
Observe como você está. Perceba o quanto Deus tem feito ou criado situações para te abençoar. E muitas vezes você não tem dado crédito à voz do Senhor. Veja o que Deus tem proposto para você. Sinta que o Espírito Santo quer na tua vida. Talvez muitas vezes o inimigo tem tomado uma posição legalista na sua vida por causa das tuas atitudes. Mas nessa noite, aproveite esse momento, essa comunhão com o Senhor, e repreende esse mal na tua vida. Quantas vezes você ouve aquela voz que é mais um desejo de pecar, que muitas vezes é mais um desejo de largar tudo para o lado, deixar das coisas de Deus, rebeliar-se muitas vezes contra a igreja, falar mal do seu irmão, ou até mesmo da sua liderança. O que o inimigo tem proposto para você, observe o seu coração, observe os seus sentimentos, perceba o quanto Deus tem te abençoado, perceba o quanto é maravilhoso servir ao Senhor, e veja o quanto o inimigo tem tentado te derrubar, tomar a sua posição, te tirar daquilo que Deus tem proposto na tua vida. Fale com o Senhor nesse momento, fale com o Senhor nesse instante. Sinta a presença do Senhor, sinta o Espírito Santo te abençoando. Glorifique o nome do Senhor do seu coração. Abra o seu coração para Deus fazer a diferença. O Senhor está aqui nesse momento. Sinta Deus agindo. Perceba o Espírito Santo te envolvendo nesse instante. Perceba o quanto é maravilhoso sentir a presença do Senhor. Ele está aqui. Aproveite essa situação, fale com Ele, peça-lhe perdão se você está sentindo algo pesado no seu coração. Agradeça, ou se você está sentindo gratidão, mas fale com o Senhor. É o seu momento em Deus, é o momento de você se recompor novamente diante do Senhor, de você ressignificar a sua situação espiritual. Aproveite o seu momento, porque o Senhor está aqui para nos abençoar. O Senhor está aqui para determinar a nossa vitória. E nessa noite você vai sair daqui abençoado. Você vai ter tudo aquilo que você gostaria de ter e muito mais. A presença de Deus sobre a tua vida, a unção do Espírito Santo te envolvendo e te abençoando. Porque aquilo que é precisar de ser curado na sua vida, Deus vai curar hoje em nome de Jesus. Aquilo que precisar de ser liberto na sua vida, o Senhor vai te libertar em nome do Senhor Jesus. E o que precisar de ser abençoado, creia no seu coração, Deus te abençoará poderosamente em nome do Senhor, porque Ele se faz presente e Ele está agindo, e tem anjos de Deus aqui te abençoando agora nesse exato momento. Perceba o que Deus está fazendo na tua vida nesse instante, perceba o que está acontecendo na sua mente agora. Sinta a presença de Deus. Veja o quão importante é a sua vida para o Senhor. Graças a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele está aqui presente, Ele merece. Graças a Deus. Podemos assentar. Sinta-se bem em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aqui nós vemos a tentação de Eva e a queda do homem. Deus, após ter criado todos os seres espirituais, os querubins, serafins, arcanjos e anjos, toda a hoste celestial para adorar a Deus, Ele os criou com perfeição, com sabedoria. Mas depois Ele queria algo dele. Eu quero algo meu. Eu quero uma extensão minha, algo que tenha parte da minha inteligência, algo que tenha parte do meu querer, porque cada anjo teve uma função celestial. Uns eram para ministrar adoração, outros eram para organizar a condição celestial, e Deus foi criando. E Deus também criou os anjos ministradores, porque os anjos, eles não têm a vontade própria, eles só obedecem ao Senhor. Eles não têm um significado próprio. O significado deles é simplesmente obedecer ao Senhor, fazer o que o Senhor manda. Eles fazem e executam.
E isso é o que a Bíblia nos ensina e nos mostra. Mas Deus queria algo que fosse realmente, pudesse prestar uma adoração verdadeira. Porque Deus faz todas as coisas. Criou os anjos para o adorar, criou os corais celestiais ali para prestar o louvor de adoração a Ele. Mas Deus não pode se auto-adorar, Ele não pode se auto-louvar, Ele não pode dizer que Ele é tanta coisa ou prestar uma adoração para Ele mesmo. Porque o próprio Jesus disse: olha, não é bom que a pessoa se gabe a si mesmo, é bom que os outros falem o quanto você é bom. Porque se você falar que é bom, que faz isso, aquilo outro, não tem vantagem nenhuma. Agora, quando os outros falem: nossa, o fulano é uma pessoa tão boa, aquele ciclano, ele é abençoado, ele é um homem de Deus, sinal de que o seu testemunho se torna verdadeiro. Porque você não pode testificar a seu favor. Tanto é que se você for levado a juízo, você tem que ter uma ou duas testemunhas, ou mais testemunhas, que só será válido diante do juiz se eles disserem: olha, ele não cometeu esse crime, ele é uma pessoa assim, assim, nós vimos, ele estava conosco. Porque só a palavra dele não vale como testemunho para ele. Assim, a adoração a Deus. Deus não se auto-adora, Ele não se auto-louva. Criou os anjos para prestar adoração, mas eles simplesmente fazem aquilo que Deus simplesmente manda. Mesmo que alguns eram mais superiores do que os outros. Alguns pensavam, como era a classe dos querubins, que o próprio Lúcifer se rebelou contra Deus. Por quê? E tu dizias no teu coração: subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Todo-Poderoso, farei meu trono acima dessas nuvens, vou ser semelhante a Deus. Dizer no coração significa pensar. Alguma classe de anjo, eles tinham um poder de sabedoria maior do que os outros. Assim eram os querubins, eram os serafins. Os arcanjos eram anjos de guerra, anjos militantes, que simplesmente combatiam as guerras do Senhor. E os anjos eram simplesmente ministradores, eram obreiros do Senhor que faziam aquilo que Deus manda. E assim ainda é hoje o mundo espiritual. Aí Deus vai e faz eu e você, pega do barro, matéria estranha, criou os anjos pelo poder da palavra, mas nós fomos feitos produto da mão de Deus. Deus tocou, fez ali o corpo, deu parte de Deus, que é o sopro de Deus, a vida de Deus, deu-nos a consciência, que é o poder do livre-arbítrio, que é o poder de pensar, analisar, o querer e o não querer. Mas só que Deus, quando colocou no jardim do Éden, Deus também instruiu o casal. Ele deu instrução: de todas as árvores comereis, mas da árvore do bem e do mal não come dela não, porque no dia que dela comer, certamente morrereis. Ele instruiu o casal. Porque se Deus colocasse anjos no jardim do Éden e dissesse para os anjos: olha, vocês podem comer de tudo, essa aqui vocês não comem, eles estariam lá até hoje, porque obedeceriam piamente ao Senhor, aqueles anjos. Mas ao casal, Deus deu o poder de livre escolha. E vem o inimigo tentando de todas as maneiras a condição de Deus atrapalhar, de atrapalhar a criação de Deus. Porque o diabo, com toda a glória que ele tinha no céu, anjo de luz, poderoso, sendo julgado fora de toda aquela glória, ele não podia aceitar que algo feito do barro pudesse ser superior ou ter algo a mais de Deus do que ele. A glória dele foi tão elevada que ele se orgulhou. É por isso que o orgulho precede a ruína, o orgulho precede a queda, diz a palavra de Deus. Não podemos deixar esse sentimento brotar no nosso coração, porque o dia que eu achar que eu estou muito bem, que eu sou muito bom, que eu consigo e faço e desfaço, logicamente que eu estarei em declínio, eu estarei simplesmente preparando o lugar da minha queda, porque Deus não age em corações assim. O espírito da rebelião, ele surge dessa maneira. Quando nós achamos que somos muito bons, quando nós achamos que sem eu as coisas não fluem, as coisas fluem, elas não vão, é sem a presença de Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu com aquele casal. Deveriam ter obedecido, mas o diabo foi lá e disse: não, por que vocês não vão dessa árvore? Não, o Senhor falou que morre. Não, vocês não vão morrer. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ser perfeitos, vocês vão ser poderosos, vocês vão conhecer o bem e o mal.
e iludiu a cabeça de Eva, e ela posteriormente também do seu marido. Eles desobedeceram. O diabo os fez pecar? Não. Ele simplesmente deu ali uma sugestão para eles, deu umas coordenadas para eles. Eles é que escolheram desobedecer a Deus e obedecer o diabo. O diabo não tem poder para fazer ninguém pecar, irmãos. O diabo foi o diabo que fez eu fazer isso. Foi não. Você faz porque você escolheu fazer errado, porque teve vontade de fazer errado, teve vontade de rebeliar, teve vontade de fazer as coisas erradas na sua vida. Você escolheu desobedecer porque você sabia o que era certo, assim como Adão e Eva sabiam o que não podia fazer e deliberadamente fizeram o que era errado. O diabo não tem poder para fazer ninguém pecar. Foi o diabo que fez isso. De maneira alguma. Você está caluniando o bicho. Você está caluniando o diabo de falar que foi ele que fez o outro pecar. Não, pecou porque quis pecar, pecou porque teve vontade de pecar, pecou porque escolheu praticar o pecado. É uma questão de escolha, porque nós temos o livre-arbítrio. Só que para cada escolha existe uma determinada consequência, e muitas vezes nós não queremos as consequências, mas queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. E no jardim do Éden, irmãos, eles tinham tudo, era tudo muito perfeito, eles eram completamente felizes. Lá era o lugar da extrema felicidade. Não conheciam a dor, não sabiam o que era uma necessidade, não tinham medo de nada, porque não tinham passado por privações e não tinha nada que pudesse os ameaçar. Não haveria ameaça alguma para aquele casal. Portanto, estavam numa situação de liderança total, de alegria total, de despojamento total. É isso que o Espírito Santo confere na sua vida. Quando você tem unção de Deus, você sabe que as coisas podem acontecer, mas você será abençoado. Você sabe que o mal pode vir, mas não vai te atingir. 1000 cai do teu lado e 10.000 do outro, mas você não será atingido, porque é a proteção de Deus na nossa vida. Nós sabemos o que Deus vai agir. Por quê? Porque temos a unção do Espírito Santo, o conforto que essa comunhão traz para todos nós. Assim era a vida daquele casal, assim era a vida de quando estavam na presença de Deus. E hoje, como é que nós nos encontramos? Como é que nós estamos agindo? Qual a nossa atitude diante do Senhor? E diz a palavra de Deus que Deus começou a inquirir. Eles esconderam de Deus. O pecado, ele coloca o homem e a mulher em fuga diante do Senhor. O pecado, ele nos transmuta a uma vida de fuga, de escondendo de nós mesmos, porque querendo ou não, nós não aceitamos a nossa própria situação de que estamos em pecado, queremos esconder. Quando não damos conta de esconder, nós queremos achar um culpado. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que o Senhor deixou entrar aqui, e assim foram passando de um para o outro. Mas com Deus, irmão, não adianta desculpas. Deus não aceita desculpas. Deus deu uma chance para aquele casal reconhecer: Senhor, nós erramos, que o Senhor possa nos perdoar e nos dar uma nova chance. A chance eles não quiseram, começaram a passar de um para o outro, começaram a julgar ou subjugar um ao outro ali naquele instante. Engraçado que o casal era tão bonito, e na hora Adão pulou fora com a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu um negócio estragado, me colocou em complicação, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, Senhor, foi a serpente que o Senhor deixou entrar aqui. E quantas vezes você culpa o irmão, você culpa o pastor da igreja, você culpa o irmão da igreja, você culpa o ministério local, você culpa tudo, e não consegue olhar para você mesmo e saber: Senhor, eu estou errado, eu preciso me consertar diante do Senhor, eu preciso ter uma vida plena, de plena comunhão diante do Senhor. E nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos e saber o quanto errado estamos e o quanto nós precisamos da bênção do Senhor na nossa vida. Queremos fazer de nós mesmos para Deus, e é onde nós encontramos realmente uma grande barreira, que é a palavra de Deus. Não adianta, Deus não aceita aquilo que nós fazemos de nós mesmos. Só aquilo que Deus criou para ser feito em nossa vida é que devamos fazer para diante do Senhor. É o mais importante. Analise a sua situação agora.
Como você está diante de Deus? Como está a sua situação agora? Você é obreiro? Como está a sua situação diante da igreja? Estou obedecendo? Estou andando junto? Ou estou simplesmente sendo arredio? Colocando defeito? Como é que eu estou? Você marido, você mulher, como você está diante da sua casa, da sua esposa, do seu marido? Você culpa o seu marido porque ele é dessa maneira? Você culpa a sua esposa? Você briga em casa, fica nervoso? Você tem se visto realmente a sua posição diante de Deus e diante do seu lar? Olhe para você mesmo agora. Busque dentro de você essa situação. Talvez o inimigo esteja falando no seu coração nesse exato momento, porque o próprio Jesus diz lá em João 8,44 que Satanás era mentiroso, homicida e pai da mentira desde o início. Ele não se firmou na verdade, não há verdade nenhuma nele. O que você anda ouvindo aí na sua mente? O que anda surgindo nos seus pensamentos? São pensamentos bons? Pensamentos ruins? Pensamentos de aceitação? Pensamentos de insatisfação? O que está acontecendo realmente com você nesse momento? O que permeia na sua mente agora? Você quer culpar quem hoje? De quem é a culpa? Como é que está o Espírito Santo de Deus na sua vida aí agora? Porque às vezes nós queremos olhar, o irmão não tem unção, o pastor não tem unção, o fulano não tem unção. Mas como é que está a sua vida espiritual hoje? Como está a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Porque da mesma maneira, irmãos, que o inimigo enganou aquele casal, ele continua enganando e tendo sucesso em muitas vidas. Ele continua destruindo os lares da mesma maneira. Ele continua destruindo vidas. E ele não vai parar até que chegue o grande dia do Senhor. Mas nós que cremos na palavra de Deus, que aceitamos a palavra de Deus, nós aceitamos também a promessa do Senhor na nossa vida. Nós aceitamos a proteção do Senhor na nossa vida. E aceitar essa proteção, irmãos, ela só é validada através da obediência. O único meio de se proteger não é esconder, é obedecer a palavra de Deus. É ser manso e humilde, para você encontrar descanso para a sua alma, como diz o Senhor Jesus. Como é que está a sua situação espiritual? Porque o diabo, irmãos, ele não vai deixar de ser diabo em hipótese alguma. E nós não podemos brincar de ser crentes. Nós temos que ser cristãos verdadeiros, verdadeiros em obediência à palavra do Senhor, verdadeiros na obediência, verdadeiros no assimilar da palavra e no exercer dessa palavra. Porque eu falar que eu sou crente, eu falar que eu tenho Jesus, eu falar que eu conheço e não praticar, não está valendo nada. Porque a prática, ela é o resumo e o resultado de tudo que eu penso, falo e sou. Sem a prática, não há condições. Sem praticar o Evangelho, não há como ser validadas as promessas de Deus na minha vida. Em hipótese alguma. Eu espero a presença de Deus. Mas você tem buscado? Você tem buscado aquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Você tem corrido atrás de uma verdadeira comunhão? Nós corremos atrás de posição, nós corremos atrás de um trabalho, de um dinheiro, nós corremos atrás de tantas coisas. Mas e da comunhão verdadeira com o Senhor? Como é que está a nossa vida diante de Deus? A Bíblia fala que sem fé é impossível de agradar a Deus. A Bíblia também fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação se dá por obediência absoluta à palavra do Senhor. Não há como ser santo se não for obediente. Porque se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o único requisito que Deus quer de todos nós é obediência à sua palavra. Se ouvirdes a minha voz, obedecerdes todos os meus mandamentos, para os guardar e os praticar, diz o Senhor, então virão sobre ti todas essas bênçãos e o alcançarão. Produto da obediência.
devemos obedecer, porque é um meio de ser abençoado. E devemos dar crédito à palavra de Deus, que é o único meio de Deus agir na nossa vida, porque senão, irmãos, nós viveremos correndo de Deus, nos escondendo de trás da nossa máscara, de trás das nossas desculpas, que cada dia muda, mas que quer dizer a mesma coisa. Eu não estou em comunhão com Deus, eu estou em falta com o Senhor. As desculpas mudam, os trajes mudam, mas eles ainda querem dizer a mesma coisa. Ah, Senhor, ouvi a tua voz e temi. Houve ali uma separação. No Jardim do Éden era um lugar de delícias. Jardim do Éden significa lugar de delícias. Imagina você agora num lugar bem bonito, árvores lindas, frutas, cachoeiras, águas lindas no rio, uma praia linda, um córregozinho de água correndo. Imagina aquele verde todo, flores até, animais ali que não podem te tocar nem fazer mal. Imagina essa situação. E depois você perder tudo aquilo ali por desobediência, perder tudo aquilo ali porque aquele que te deu todo o direito sobre aquelas coisas não tem confiança em ti, porque você desobedeceu e não fez como ele mandou fazer. Isso aí é perder a salvação também. Nós temos um céu de glória nos esperando. Mas diz o profeta Isaías em 59:2: porque as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e são os vossos pecados que encobrem o rosto de Deus para que não vos ouça. Pecado é transgressão moral da lei do Senhor, é desobediência ao mandamento. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. E quando aqueles dois ali pecaram, houve ali morte. Ah, não morreram automaticamente, não. Houve sim. Primeira morte foi a separação e o medo de Deus. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. A separação é a morte. Segunda morte, eles tentaram fazer para eles roupas de figueira, folhas de figueira. Fizeram uma roupinha ali e achavam que estava muito bem. Deus não aceitou. Deus não aceita nada que não seja que Ele próprio faça. Tudo que nós quisermos fazer, todo o nosso sacrifício será em vão se não estiver de acordo com aquilo que Deus quer para nós, porque Ele é santo e absoluto. Às vezes nós queremos fazer tanta coisa de nós mesmos. Não faça de você, mas faça de acordo com a palavra de Deus. Ah, eu fiz com a melhor das intenções. Irmão, de boas intenções o inferno está cheio. De boas intenções as pessoas fazem coisas ruins. Deus não quer boas intenções, não. Deus quer boas atitudes, porque a intenção, a boa intenção, ela só vem agradar o meu coração. E as atitudes que eu tomo, muitas vezes elas são contrárias às minhas vontades, elas são contrárias aos meus anseios, à minha comodidade. E Deus quer que tenhamos atitude adorador, atitude de obediência à palavra dele, atitude de servos do Senhor, obedecer, se entregar ao Senhor. Deus quer que nós tenhamos atitude, boas intenções. Todo mundo tem na roda, tem boas intenções, mas não tem atitude nenhuma. Vocês já observaram, irmãos, que as boas intenções, elas tendem a agradar mais a pessoa que está tendo a intenção do que a necessidade daquilo que está precisando? Não, eu fui lá orar com o irmão, uma boa intenção de abençoar ele, mas ele falou que oração não enche barriga. Não enche mesmo não, irmãos. Se o seu irmão está passando necessidade de comida, não adianta ficar lá na orelha dele orando, não adianta não. Ele precisa de alimento, tem que levar alimento. A boa intenção é a oração, mas a atitude que vai resolver é aquele alimento que vai encher a barriga dele. Temos que ter atitude. E aquele casal não teve atitude diante do Senhor. Talvez tenha uma boa atitude. Não vou fazer uma roupinha aqui e me apresentar melhor diante do Senhor. Deus não aceitou. Diz a palavra de Deus que Deus pegou peles de animais, fez roupas para os dois e depois foi lá e os vestiu. Está aqui no versículo da palavra de Deus. Não fez a roupa e jogou para ele, ó, veste aí logo aí, ó, e virou a cara, não. Deus os tratou que nem criancinha novinha. Fez a roupa, vem cá, não, põe a mão no meu ombro aqui, ó.
desce esse calção aqui, põe essa camisa. Vem cá, Eva, coloca essa saia aqui, desce essa camiseta. Deus os vestiu, diz a palavra de Deus. Está aqui no versículo diante do Senhor. Nós vemos que a palavra de Deus, ela nos mostra a atitude de Deus. E diz aqui que Deus fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus colocou neles a roupa. Não fez e entregou, não. Porque quando Deus faz, Ele não faz pela intenção, Ele faz pela atitude da aceitação que Ele quer ter de cada um de nós. E aqueles dois erraram, sim, desobedeceram. E é justamente o que muitas vezes nós temos ouvido a voz do inimigo e damos crédito às promessas do inimigo. Aí comigo eu tenho que chegar e falar mesmo, porque comigo é assim. É a minha intenção. Mas e a minha atitude moral diante de Deus, como é que ela é? Saiba discernir, irmãos, a intenção da atitude. Não vá pelas intenções, mas observe as suas atitudes. Não vá pelo que você está pensando, mas vá pelo que a Bíblia está dizendo. O mais importante é a palavra de Deus, porque o milagre tem que ser operado, será operado diante do Senhor. Porque o diabo também, ele se transfigura em anjo de luz, opera até milagres e maravilhas, se possível, para enganar os escolhidos de Deus. Mas aquele que está dentro da palavra, irmãos, ele não se ilude, não se engana, porque o Espírito Santo de Deus não deixa enganar. O Espírito Santo está na pessoa, não deixa ele enganar de maneira alguma. A Bíblia fala: eis que não vos deixarei confundido, diz o Senhor. Para quem crê e obedece, não existe confusão. Existe um céu a ser buscado pelo caminho da obediência, pelo caminho da palavra do Senhor. E sem isso não há condições de chegar lá em cima. E foi o que aconteceu com aquele casal. Foram destituídos daquela posição porque rebeliaram. Sim, desobedeceram a autoridade diante de Deus. O que o diabo fez no céu e foi expulso, ele teve sucesso em fazer com Adão e Eva para ser expulso do paraíso. Só que o diabo não tem chance de retorno. Pela palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós temos chance sim de chegar ao céu, pela obediência à palavra, uma vez lavada e remida o sangue do Senhor Jesus, amando-os uns aos outros, como diz o Senhor Jesus, como eu vos tenho amado. Você tem amado o seu irmão? Você tem sabido amar e entender acima das diferenças? Porque às vezes nós queremos amar somente aqueles que nos amam. E a Bíblia fala: amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Bendizei, fala bem de quem fala mal de você. Essa é a questão. E muitas vezes nós temos aquele negócio: fulano me abandonou, me renegou, me deixou de lado, estou sendo humilhado. Se você está sendo humilhado, irmãos, glorifique a Deus, porque Deus vai te exaltar. Se você está se sentindo humilhado, conserta a sua vida e tira esse espírito diabólico que está falando na sua mente, porque se sentir humilhado é uma coisa, ser humilhado é outra. Aquele que está sendo humilhado, ele vai ser exaltado. Aquele que está se sentindo humilhado, ele está ouvindo a voz do diabo. Precisa ter um conserto diante de Deus, precisa de aproximar-se mais do seu Senhor, como diz a palavra de Deus. E Deus, na mesma provisão que Ele fez para Adão e Eva, de peles e animais, Ele proveu a salvação através de Jesus Cristo para mim e para você. Mas ainda exige o caminho da obediência, um caminho pautado na obediência à palavra do Senhor. Adão e Eva tinham toda a amizade diante de Deus, tinham carinho do Senhor, tinha a presença de Deus. Depois tem que trabalhar para sobreviver. Do suor do teu rosto comerás. Depois a terra produzindo espinhos, carnes, era uma terra boa, passou a ser maldita. E aí essa situação vem. Mas essa situação vai e vai. E aqueles que perseverarem em servir e obedecer a palavra de Deus,
terão o céu de luz como promessa, que vai cumprir e que está chegando. Filhinhos, já é a última hora. Já é a última hora. O que mais estamos esperando desse mundo, irmãos? O que mais vocês estão esperando desse mundo? Qual motivo te leva a você não obedecer a palavra de Deus? Por qual motivo você não obedece? Por qual motivo você não santifica a sua vida? Você está esperando mais do que desse mundo? Crescer, ficar famoso? A fama passa, um dia vai acabar. Todo crescimento, uma hora para. O que mais você espera? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava aguardando um céu de luz. Isso tem que ser a nossa esperança, salvação e vida eterna. Porque aqui o bom ou ruim vai acabar, grande ou pequeno vai desaparecer, rico ou pobre vai sumir, vai terminar a sua existência. E desse mundo que nós levaremos? O que você pensa em levar desse mundo, irmãos? Se fôssemos para o céu agora, o que você gostaria de levar? Ou o que você poderia levar? Irmão, nós temos que pensar em termos de circunstância, porque a morte, ela é muito rápida. São coisas inesperadas que acontecem sem você esperar e nem estar preparado. Eu estou preparado para morrer. Você sabe que hora a morte vem? A hora que você estiver mais tranquila, ela pode chegar. A hora que a situação parecer estiver melhor na sua vida, já sei o que eu vou fazer. Vou destruir esse celeiro aqui, fazer um maior, guardar todas essas plantações que eu colhi, toda a minha colheita, todos os bens que eu tenho, e dizer para minha alma: olha, folga, regala-te, fica tranquilo, porque tem bens em depósito para muitos anos. Você pode viver o resto da sua vida tranquilo. E de repente está do céu: louco, essa noite eu pedirei a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? O rico não leva riquezas para o céu, irmãos. O pobre não leva pobrezas. Aquele que tem para receber não leva suas notas promissórias. Quem tem para pagar não leva suas dívidas. Aquele que está doente não leva suas doenças, porque morreu, acabou as doenças. Aquele que tem saúde não leva sua saúde, morreu, acabou a saúde. E não significa que você, por ser novo, que vai demorar a morrer, e nem porque é velho vai morrer logo. A morte, ela é indiferente da idade. A morte é uma condição que foi criada no jardim do Éden por desobediência, e passou e passará por todos os homens. A minha e a sua certeza é que um dia vamos morrer. Não adianta. Essa é a nossa certeza. A minha alegria ou minha decepção é a condição em que eu estiver quando eu morrer. Como eu me apresentarei diante do Senhor? Como eu fui diante da igreja? Na minha casa? Irmãos, a Bíblia fala que até das palavras ociosas, das palavras de brincadeirinha com maldade, nós teremos que prestar contas. Como é que nós prestaremos conta? Como é que será Deus agindo na nossa vida? Não, se é obreiro, se é pastor, eu vou te perdoar de maneira alguma. Aquele que mais dá, mais será exigido. O obreiro, você obreiro e obreira, saiba que Deus exigirá mais de você. Você foi levantado, foi derramado um óleo na sua cabeça, como extensão do Espírito Santo, e Deus tem exigência disso aí, da sua obediência e da sua submissão. E muitas vezes o inimigo coloca no ouvido da pessoa para não fazer e deixar de fazer. Vai pagar o preço com Deus, porque quanto mais Deus coloca na sua vida, mais Deus exige da sua vida na presença dele. Não adianta, e não adianta ficar criando situações e nem criando desculpas. Deus é que fazer e obedecer a palavra de Deus. As desculpas não livraram aquele casal da condenação, e nem me livrará também. Mas a minha obediência, a minha perseverança em servir ao Senhor me aproximará cada vez mais do céu que eu tanto espero. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor com oração. Perceba o que está acontecendo com você agora. O que tem no seu coração?
Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você mesmo. Você precisa de um reconcílio com Deus? Você precisa se aproximar mais de Deus? Você percebe essa necessidade em você nesse instante? Ou está tudo muito bem? Sua vida é uma vida de unção, uma vida de bênção? Como é que está a sua situação? E se o Senhor te chamar agora? Como é que está a sua vida em casa? Como é que está a sua vida na igreja? Como você se comporta no seu trabalho? Você tem sido exemplo no seu trabalho? Exemplo de cristão? Qual a sua situação diante de Deus? Examine-se, pois, o homem, assim como antecipou em desse caso. Faça um autoexame de você nesse momento. É um momento talvez crucial na sua vida, porque o amanhã não nos pertence não, viu, irmãos? Você tem planos para 10 anos, talvez esses planos acabem hoje à meia-noite. Você tem desejo a ser feito, talvez o nosso desejo acabe amanhã pelo meio-dia. Qual a nossa situação? Feche os seus olhos, pense na sua situação diante de Deus agora e fale com o Senhor nesse momento. Senhor Deus, eu te apresento agora a tua igreja, Pai, na qualidade de sacerdote, ministro, intercessor, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia e que mostre aos teus filhos a real condição de cada um deles na tua presença. Meu Pai, no nome de Jesus, venha nos abençoar, Senhor, venha nos perdoar. Perdoa, Senhor, meu Deus, as nossas rebeldias, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa, Senhor, meu Deus, as nossas má atitudes na tua casa, Senhor, meu Deus, na igreja, no corpo de obreiro, Pai, na igreja em si, em casa, no trabalho, Senhor, na rua, na sociedade. Pai, perdoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, venha nos agraciar com o teu Espírito Santo, Senhor. Venha nos mostrar, Senhor Deus, como é que nós estamos diante do Senhor. Qual a nossa situação, meu Pai? Senhor, meu Deus, venha repreender essa voz maligna do inimigo, que muitas vezes fala dia e noite na condição do pecado, no desejo do pecado da carne, Pai, que tem tirado vidas da tua presença, que tem feito pessoas fugir, Pai, da tua seara e da tua obra. Talvez o inimigo tenha te tentado de todas as maneiras. Talvez o inimigo tenha tentado sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Talvez o inimigo tenha tentado você para largar tudo e fugir e sumir. Mas Deus te fortalecerá nessa noite, e que o Senhor te faça ser cheio do Espírito Santo, que você possa sentir a graça de Deus te envolvendo nesse momento, que você possa sentir o Espírito Santo repreendendo na tua vida, em nossas vidas, todo espírito de orgulho, todo espírito de exaltação, de soberba. Que você possa ser cada vez mais abençoado, que você possa ser curado nessa noite em nome do Senhor, e que você possa vir aqui à frente testificar da bênção e do milagre que Deus operou na sua vida, porque o Senhor está aqui neste lugar, o Senhor se faz presente. Fale com o Senhor nesse momento, fale com o Senhor nesse momento, abra o seu coração, exponha o seu sentimento. Se entrega ao Senhor nesse momento. Deixa Deus fazer a diferença. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que você está sendo tocado aí no seu coração. E até mesmo sei que o inimigo tem falado do outro lado aí. Até mesmo colocado sono, cansaço e dizendo: mas que coisa mais enjoada. É enjoado para ele, mas para quem está ouvindo a palavra de Deus é bênção, é vigor para a sua vida. Porque o inimigo tem falado isso aí no seu coração, mas o Espírito Santo te manda: olha, persevera. É o que eu estou falando, é assim que eu vou te abençoar, é por essa palavra que você chega ao céu, é dessa maneira que você recebe a sua cura, é assim que eu vou abrir portas de bênção, de prosperidade sobre a tua vida. Ouça o que o Espírito Santo diz a você agora, perceba o que Deus está falando com você nesse momento. Abra o seu coração, veja o quanto o Senhor se faz presente na sua vida, e o quanto o inimigo tem tentado tirar a sua mente, a sua consciência de obedecer a palavra de Deus, de servir ao Senhor. Perceba o quanto é maravilhoso servir ao Senhor. Perceba o quanto é poderoso sentir a palavra
falar. Repreenda ele agora. Manda ele sumir da sua vida. Manda ele sumir. Você não alugou o seu ouvido para o diabo, não. O seu ouvido pertence ao Espírito Santo, que fala o Espírito de Deus. Repreenda essa proposta maligna do diabo de fazer você largar tudo, deixar tudo de lado, de não querer fazer mais a obra de Deus, de se distanciar da igreja do Senhor. Repreende, porque o diabo agiu na tua vida e você tem dado ouvido, mas distanciar dele neste momento. Faça realmente o que Deus quer que você faça. Faça a obra do Senhor. Seja firme, fiel e presente na casa de Deus, porque a maneira de você ser abençoado é o Espírito de Deus que fala no seu coração agora. Tira esse ódio do seu coração. Tira esse ódio. Faça esse ódio subir agora em nome de Jesus. Repreende esse mal e esse lamento do Senhor agora. Sendo quando Deus vai te abençoar. Veja essa enfermidade sumindo na tua vida aí agora. Veja essa dor desaparecendo. Receba o toque do Espírito Santo aí no teu coração, porque Deus está operando maravilhas aqui nesse momento. Sinta o toque do Espírito Santo agora. Ele está agindo em você. Ele está tocando aí agora. É Deus que está agindo. É Deus que está operando na tua vida agora. Senhor, agradeça a Deus por essa cura e que você possa ser cada dia mais abençoado, que você possa ser cada vez mais restaurado, mais restabelecido na presença de Deus, que você possa sentir cada vez mais essa comunhão aumentando, aumentando e aumentando cada vez mais. Veja o Espírito Santo te abençoando nesse momento. Sinta Deus agindo em você agora. Perceba o quanto é bom sentir a presença do Senhor e o quanto é poderosa a presença de Deus neste lugar. Perceba o Espírito Santo te abençoando agora. Em nome de Jesus. Receba a tua vitória, a tua bênção agora em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, operando Deus, eu tudo posso. O Senhor é o meu pastor. Diga ao fraco. Diga ao fraco. Diga ao fraco. E que você seja fortalecido cada vez mais pelo poder do Espírito Santo na tua vida.